Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Provavelmente o último encontro online em que nós vamos usar, que eu vou usar a minha casa, outras pessoas as suas casas para fazer o louvor. Na próxima semana nós retomaremos o culto presencial no templo para aqueles que quiserem e puderem participar conosco. Mas não se preocupe, nós também vamos oferecer o culto online. Estamos trabalhando e correndo atrás aí das ferramentas necessárias para que a gente possa transmitir o culto presencial ao vivo pela internet, e então as pessoas que não estiverem presentes no templo poderão participar normalmente através do culto online. E também vocês terão a oportunidade de compartilhar o culto ao vivo ou depois que encerrar, para quem vocês quiserem, não tem problema, o culto é público, né? Tanto presencial como online o culto é público, e a gente sabe que a mídia social traz um alcance muito maior, a internet nos dá essa possibilidade, então não tem problema nenhum, pode compartilhar, pode convidar outras pessoas, de preferência quem não tem uma igreja e não tem um culto no mesmo horário, para não dar conflito, né? Mas então, talvez esse seja o nosso último culto gravado assim antecipadamente, mas é muito bom ter você mais uma vez nesse culto online. Vamos orar? Agradecendo a Deus pelas bênçãos, pela semana que findou, por tudo que Ele tem feito por nós. Temos notícias ótimas do nosso irmão Giovanni, que graças a Deus está recebendo a cura, está recebendo toda a recuperação física, e louvado seja Deus por isso, que Deus possa operar esse mesmo milagre na vida de outros doentes com Covid ou com qualquer doença, porque nós cremos nesse Deus que tudo pode, não é? Vamos orar. Pai, graças pela semana, graças pela vida, graças pelo trabalho, Pai. Te damos graças pelas bênçãos, graças pela salvação, pelo Teu amor que foi revelado na cruz, graças pelo Teu Filho que abriu mão de toda a glória para morrer no nosso lugar. Graças pelo Espírito Santo que caminha conosco, que nos guia, que nos consola, nos conforta e orienta, Pai. Enfim, nós rendemos graças ao Teu nome por todas as bênçãos, por toda a providência que sabemos que vem do Senhor. Nós somos privilegiados, Pai, por tantas bênçãos do Senhor. Mas, de uma maneira especial, queremos agradecer pela forma com que o Senhor tem conduzido a vida do Giovanni, Pai. Todo o cuidado, a Tua mão, todo o tratamento que ele está sendo submetido, sabemos que tudo isso tem sido bênção do Senhor na vida dele, ele está se recuperando, louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Obrigado pelos profissionais de saúde, não só os que cuidaram dele, mas todos os que se envolvem no trabalho de um hospital, desde os enfermeiros, médicos, funcionários da limpeza, alimentação e demais funcionários, Pai, que mantenham o hospital funcionando e que abençoam a vida de pessoas, Pai. Que o Senhor continue usando essas vidas como instrumento nas Tuas mãos. E os demais doentes também que carecem, que o Senhor também possa agir poderosamente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar e adorar a Deus, esse Deus que é grande, que nos abençoa. Então cantemos. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ser engrandecido, ó Deus da minha
és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, fecha os seus olhos agora, vamos orar mais uma vez antes da gente refletir na palavra de Deus. Senhor, diante de tanta dificuldade, de tanta mudança que nós estamos passando, nos faz falta e é essencial, Pai, nós reconhecemos a instrução da Tua palavra, a orientação que vem do Senhor. Por isso, agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, Pai, diariamente, de diversas formas. Mas agora, nesse momento especial, nós clamamos e pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco, Pai, através da Tua palavra, nos oriente, nos edifique em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com você o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 28. A partir do versículo 28. Então, abra sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. É provavelmente um dos versículos, ou um dos trechos mais conhecidos do Evangelho de Mateus, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Meus irmãos, antes de
falar um pouquinho sobre o texto, eu queria fazer uma ilustração para facilitar o nosso entendimento da palavra de Deus e para a gente guardar melhor a palavra de Deus. Ilustração sempre ajuda a gente nesse sentido. Vocês conhecem um rickshaw? Rickshaw. Não sei se você conhece, pode ser que alguns sim, outros não, mas eu vou falar o que é. Rickshaw é um meio de transporte oriental que surgiu no Japão no século XVIII e é um meio de transporte de tração humana. Não sei se vocês já viram. Um carrinho onde um ser humano empurra o carrinho com as mãos, se movimenta com as pernas e carrega uma ou no máximo duas pessoas nesse carrinho. Chama rickshaw. E eu queria fazer uma ilustração imaginando que a nossa vida é como se fosse um rickshaw, onde quem está conduzindo esse carrinho somos nós. Só que nós não estamos levando pessoas, nós estamos levando outras coisas. A nossa carga é outra. Na nossa carga a gente coloca o nosso jeito de viver, o nosso trabalho, a nossa família, nós mesmos, os nossos problemas. Tudo isso é a nossa carga, né? As nossas dificuldades, as nossas fraquezas, né? Lutas, desafios, os nossos sonhos, né? Então, a gente coloca a nossa carga e vamos imaginar que a gente está colocando tudo isso dentro do nosso rickshaw e que nós vamos puxar a nossa carriola e isso vai simbolizar a nossa vida. Então eu queria fazer uma relação disso com o texto que nós lemos, né? Então vamos imaginar que cada um de nós está puxando aí o seu rickshaw com toda a sua carga. A questão é que nós, seres humanos, nós costumamos colocar uma carga muito pesada sobre nós mesmos e sobre os outros, né? Sobre os outros a gente vai falar uma outra hora. Mas agora vamos pensar sobre essas cargas excessivas que a gente coloca sobre nós mesmos, né? A questão é que a Bíblia, ela ensina, e Jesus está ensinando aqui, especificamente nesse trecho, que quem vive sem Ele, ou seja, quem vive sem Jesus, está puxando o seu rickshaw, ou seja, está puxando o seu carrinho com um peso excessivo, com um peso insuportável. E nós, é lógico, não vamos conseguir sair do lugar ou vamos caminhar de uma maneira muito lenta, vamos pender para algum lado, sair da estrada, né, se a gente continuar carregando peso a mais, né, se a gente continuar carregando coisas que a gente não deve carregar. E Jesus está ensinando aqui duas coisas muito importantes para a gente conduzir a nossa vida, ou seja, a gente puxar o nosso rickshaw com mais tranquilidade, com liberdade, a gente conseguir fluir na vida, caminhar, né, a gente conseguir desenvolver a nossa caminhada, né, e ir adiante. Duas coisas Jesus está falando que a gente precisa fazer. A primeira é colocar sobre ele o nosso fardo, colocar sobre ele todo o excesso de peso que nós estamos carregando. O que isso quer dizer? Jesus fala isso no versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Jesus está dizendo que nós precisamos ir até Ele. E ao irmos até Ele, nós vamos colocar a nossa vida diante dEle. Ao fazermos isso, nós estamos tirando o excesso de peso das nossas costas. Sabe por quê? Porque quem vive sem Jesus dá uma importância exagerada para o trabalho, por exemplo. Trabalha demais, coloca uma energia excessiva no trabalho, não foca em outras coisas. Quem vive sem Jesus tem a tendência de amar o dinheiro de uma maneira excessiva, tem a tendência de ser egoísta. Quem vive sem Jesus tem a tendência de não dar a devida importância para a família. Quem vive sem Jesus
tem dificuldade de reconhecer os próprios erros e aí cultiva fraquezas, cultiva práticas que não agradam a Deus. Então Jesus está dizendo que nós precisamos ir até Ele e colocar todo esse sobrepeso em Jesus. E aí nós vamos ter o alívio, porque nós vamos em Jesus aprender a valorizar direito o trabalho, e é lógico, trabalhar, mas fazer isso na medida certa. Nós vamos aprender a reconhecer as nossas fraquezas e abandonar os nossos erros, abandonar aquilo que não agrada a Deus, porque nós confiamos no Senhor e entregamos a nossa vida a Jesus. Então nós não teremos dificuldade. Nós não vamos carregar esses erros e continuar arrastando todo esse peso. Nós vamos aprender a valorizar a família na medida certa, vamos aprender a valorizar a igreja na medida certa, vamos aprender a nos valorizar melhor. Nós vamos enxergar os outros com mais igualdade, amar as pessoas diferentes, amar inclusive os inimigos. Olha quanta mudança. Jesus quer tirar todo esse fardo para que a nossa vida possa fluir melhor, para que a gente possa caminhar com liberdade e dar passos mais largos, mais certos, e que a nossa caminhada seja então constante e não com esse excesso de peso que a gente não consegue nem puxar o nosso carrinho, o nosso rickshaw. Então, nós precisamos de alívio. Quem não gosta de alívio, não é? Quem não quer se sentir aliviado? Quem que não está passando dor constantemente não quer se sentir aliviado? É terrível a gente conviver com a dor. É terrível. Quem nesses dias de pandemia, que está sofrendo com o Covid-19 e não quer se ver livre disso, não quer sair de uma internação, de um hospital, a família não quer sair de uma rotina de hospital, não quer alívio disso. Nós queremos alívio. Essa pandemia trouxe tanta restrição, trouxe uma sobrecarga, uma ansiedade. Nós já vivíamos ansiosos, agora nós temos uma ansiedade, um receio de contrair a doença. Isso nos leva a uma preocupação maior, a um cuidado até excessivo em alguns momentos com a saúde, ao distanciamento. Nós queremos alívio dessa situação, não queremos? Pois bem, lógico, nós vamos nos cuidar, tomar todas as precauções que podemos e que devemos. Né? A questão é que o verdadeiro alívio, meus irmãos, quem traz é Jesus. Só Jesus pode tirar todo o excesso de peso. Só Jesus consegue fazer a gente viver, mesmo diante de uma pandemia, em paz. Em paz. Por isso nós precisamos ir até Jesus e deixar todo esse peso, essa sobrecarga aos pés de Jesus, para a gente caminhar mais aliviado, para a gente levantar o nosso rickshaw e conseguir puxar a nossa carguinha. Né? Nós precisamos ir até Jesus. Mas num segundo momento, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente pode até pensar, falando, nossa, mas Jesus acabou de tirar o meu excesso de peso e já está colocando outro. Pois é. A diferença é que Jesus tirou aquele excesso de peso, aquilo que a gente quer carregar, mas a gente não precisa carregar. E Jesus está colocando, ou vai colocar, né, sobre aquele que se aproximar, que se achegar, né, ou está colocando sobre aquele que já caminha com ele, um fardo que a gente consiga carregar. Sabe o que isso significa? Eu entendo, meus irmãos, que quando Jesus diz que vai colocar um fardo sobre nós, é que ele vai tirar o sobrepeso, vai tirar o desnecessário, para a gente parar de gastar energia com aquilo que não precisa. E vai colocar sobre nós coisas importantes, necessárias, coisas que têm valores eternos, para a gente investir, para a gente contribuir, cooperar. E nisso sim nós vamos gastar energia. Então, por exemplo, quem vai até Jesus tem o privilégio de ser aliviado do seu sobrepeso, mas passa a ter a responsabilidade de ser luz no mundo.
Olha aí, pesa sobre nós, cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, o fardo de sermos luz no mundo que jaz no maligno, que está nas trevas e que precisa de luz. Por um lado, Jesus nos alivia, mas coloca sobre nós responsabilidade. O fardo que Jesus coloca sobre nós é uma vida de compromisso com Deus, é uma vida dedicada ao reino de Deus, é uma vida submissa e obediente à vontade de Deus. Esse é o fardo que nós recebemos de Jesus. E é lógico que nós não tomamos esse fardo por obrigação, mas sim por amor, por saber que esse Jesus que deu a vida por nós, nos salva pela sua graça, nos ama infinitamente, nos dá o privilégio da gente servirmos junto com Ele para transformarmos o mundo. Então, meus irmãos, para a gente levantar o nosso rickshaw e conseguir caminhar e ainda conseguir abençoar a vida de outras pessoas, nós precisamos ir até Jesus, deixar todo o sobrepeso, toda a sobrecarga aos pés de Jesus. E precisamos tomar o fardo de Jesus, aprender a ser como Ele é, a viver como Ele quer que a gente viva. E aí sim nós vamos então trazer essa responsabilidade para nós, de sermos luz no mundo. Sermos luz no mundo. Pode ser que eu e você tenhamos a tendência de gostar muito do alívio e de não gostar muito do fardo, da responsabilidade que Jesus nos dá, não é? Mas Jesus diz que nós precisamos das duas coisas para então achar descanso para a nossa alma, para então estarmos em paz com Deus, com a gente mesmo e com o mundo. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus e coloca sobre Ele todo o excesso de peso, a gente se vê livre daquilo que não importa, para então Jesus trazer um fardo que é leve, que é possível de carregar, que vai abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas, que vai transformar o mundo. E essa responsabilidade, é lógico, custa investimento, tempo, disposição, compromisso da nossa parte. Então eu queria convidar você para pensar junto comigo sobre isso e, se preciso, a gente renovar a nossa vida diante de Deus nesses aspectos. A gente precisa de alívio nesses dias? Precisa. Talvez a gente esteja com uma carga excessiva de ansiedade, uma carga emocional pesada, né? E a gente precisa colocar alguma coisa aos pés de Jesus para caminhar mais leve, caminhar mais em paz. Por outro lado, a gente não pode buscar só o alívio. A gente tem que lembrar que há responsabilidades, há um rebanho a ser cuidado, há ovelhas que ainda estão perdidas, há pessoas que estão no inferno. E nós devemos lembrar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Somos nós, meus irmãos, que somos chamados e que temos essa responsabilidade de ir buscar nas trevas, no inferno, as pessoas que estão perdidas. Esse é o fardo que pesa sobre nós. É a tarefa, a responsabilidade que Jesus nos dá. E é possível de fazer porque nós fazemos com Ele. Ele está conosco. Ele nos abençoa, nos guia, nos orienta. Não estamos sozinhos. Por isso esse fardo não é pesado. Por isso esse fardo não é terrivelmente incômodo nas nossas costas. É possível, porque Jesus está conosco e Ele nos chama para fazer a obra junto com Ele. Não por Ele, mas junto com Ele. Então é possível. Então que a gente busque o alívio que Jesus tem para nós. Em qualquer área da nossa vida, Jesus quer nos aliviar. Mas também traz um fardo, uma responsabilidade. E conta conosco para que a nossa vida com Ele seja leve, para que a gente possa pegar o nosso rickshaw, o nosso carrinho e continuar caminhando livremente e ainda abençoar pessoas, quem sabe dar carona para alguém, não é? Quem sabe levar alguém e poder compartilhar o amor de Deus, né, que faz toda a diferença na nossa vida. Então, o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e que, se você estiver incomodado, precisando de alívio, busque esse alívio em Jesus.
Coloque esse fardo sobre ele. Mas também se disponha a receber o fardo de Jesus, a tomar sobre si essa responsabilidade de ser luz no mundo, para a glória de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar, invocar a bênção de Deus sobre nós e encerrar esse momento de culto. Então feche os teus olhos. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor vê a nossa sobrecarga, o Senhor vê o nosso excesso de peso e o Senhor quer nos aliviar, Pai. O Senhor é tão misericordioso que o Senhor não nos deixa caminhar prostrado, caminhar com excesso de peso, com aquilo que não nos leva a lugar nenhum, Pai. Por isso nós reconhecemos que muitas vezes nós carregamos o que não precisamos, nós cultivamos práticas que não deveríamos, nós valorizamos o que não deveríamos valorizar, Pai. Pedimos perdão por isso e colocamos a nossa vida e todo o nosso excesso de peso aos teus pés. Mas também dispomos a nossa vida para receber o teu fardo, que é leve, que é possível de carregar, porque nós caminhamos contigo, Pai. Usa as nossas vidas para abençoarmos outras vidas, para sermos luz aonde há trevas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a presença do Deus vivo, o Deus que alivia o nosso fardo, o Deus que nos abençoa e que nos renova, o Deus que usa as nossas vidas, seja sobre você, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe. No próximo domingo, então, nós nos vemos num culto ainda online ou talvez num culto presencial. Né? Você pode participar das duas maneiras, pode escolher. Né? Se não tiver seguro de ir presencial, pode participar online. Ok? Que Deus abençoe, uma boa semana a todos.